Então, para nós é um privilégio muito grande poder estar aqui junto com os irmãos, poder compartilhar do amor de Deus, da graça do Senhor, da sua palavra, que os irmãos que estão aí do outro lado possam ser abençoados, que o coração de vocês possa estar aberto nesse momento e que o Senhor encontre um solo fértil, onde a palavra dele possa entrar, possa germinar, trazer frutos que dure para a vida eterna. Em nome de Jesus, que o Senhor abrace vocês nesse momento com o carinho que só Ele tem. Hoje em dia tem tantas pessoas que estão carentes nesse momento, carentes de um abraço, e nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Pai que nos abraça. Que nessa manhã você possa se sentir aconchegado pelo Espírito Santo de Deus e que Ele possa agora falar, continuar falando ao teu coração. Em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado por todos estarem aí. Beber uma aguinha aqui. Logo de manhã a voz fica meio mais rouca do que já é, né? Mas vamos compartilhar a palavra do Senhor. Vamos compartilhar aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, que Deus tem ministrado ao nosso coração. O Senhor tem sido tão bom. Eu creio que cada um aí do outro lado, cada um que está ouvindo essa palavra agora, pode trazer a memória no seu coração e agradecer a Deus. Porque em meio a tantas dificuldades, o Senhor tem sido tão bom. Em meio a tantas dificuldades que nós temos vivido nesse tempo, Deus tem se apresentado tão bom. Porque na nossa vida e nas circunstâncias em torno de nós, elas variam, elas têm variações. Nós temos variação de humor, ao nosso redor o mundo varia, mas nós cremos em um Deus que nele não há variação. Não existe dúvida e não há variação alguma. O mesmo Deus que foi bom, Ele é bom e Ele será bom. Então nós sabemos que Deus continua sendo Deus na minha vida e na sua vida. Amém? Hoje Deus colocou no meu coração uma palavra que está em 2 Coríntios e eu coloquei como tema guerreando contra sofismas. E nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos primeiro ler aqui a carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10. No versículo 3, 4, 5. Nós vamos ler esses 3 versículos agora. Então, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, 4 e 5. Quem está com a sua Bíblia aí, pode abrir. E diz assim a palavra do Senhor: porque embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruindo sofisma e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nós vamos falar sobre esse texto, e é um texto muito profundo, um texto muito, muito bonito, belo de se ver. Apesar de Paulo, nesse contexto, mais uma vez Paulo estava lidando com pessoas que estavam querendo deturpar e distorcer o evangelho de Jesus na igreja, na igreja dos primitivos, nossos irmãos, as primeiras igrejas. A gente fica pensando assim, mas é uma coisa que eu vi que eu achei interessante, falando que, não, a igreja de antigamente, a igreja do primeiro século, era uma igreja forte, era uma igreja que aquilo sim era a igreja. Hoje não, hoje todo mundo é fraco, hoje todo mundo é fraquinho, e se a gente comparar com aquela igreja. Mas se vocês perceberem, todas as cartas de Paulo, ele precisa constantemente estar exortando a igreja, porque facilmente aqueles falsos profetas, aqueles falsos apóstolos se infiltram na igreja e vão pregando outras coisas e desviando a atenção do povo para outro lugar que não é Cristo, que não é o centro do evangelho. Então a gente vê isso se repetindo em toda a história. Até hoje a gente encontra as mesmas coisas.
a gente se depara com informações que a gente olha e fala, não, isso não tem nada a ver com Deus, isso não tem nada a ver com o Evangelho. A diferença é que hoje a gente tem poucos Paulos para chegar e colocar o dedo ali e falar, não, isso está errado, não é desse jeito, vamos mudar, vamos fazer diferente, vamos voltar à essência do que Deus quer. Então nós precisamos hoje muito mais de Paulos, pessoas fortes, que tenham conhecimento e que tenham arraigado dentro de si o Evangelho para que acontecendo isso, nós possamos ser apologetas nessa geração. E Paulo estava aqui mais uma vez, agora na igreja de Coríntios, lutando contra essas ideias e lutando contra esses que estavam querendo deturpar o Evangelho de Jesus naquela igreja. Paulo estava advertindo o povo a respeito dos superapóstolos daquela época. Então assim, no capítulo 11, no versículo 5, ele vai dizer isso, contra os superapóstolos, porque tinham pessoas ali que, para poder tomar o nome, para poder tomar honra para si, eles estavam desdenhando do ministério de Paulo, até dizendo que Paulo era fraco no falar, Paulo ele não sabia falar direito, Paulo ele só era forte e trazia uma palavra assim consistente quando ele escrevia, mas quando Paulo estava presente ele era meio fraquinho, ele não conseguia lidar com a situação. Essa era a ideia que esses super apóstolos estavam colocando para a igreja. Então Paulo precisou intervir aqui. E isso vem de encontro com esses sofismas, com essas mentiras. O que é o sofisma? O sofisma, ele simplesmente é um argumento falso. Então, é um argumento falso que tenta se passar por verdadeiro. Então, o sofisma é uma ideia que beira a verdade. Sabe aquela coisa que está ali pertinho da verdade. Mas ele é totalmente falso na sua essência. Então é um argumento que a pessoa joga em que se você olhar ali a grosso modo, ou rapidamente, ou sem passar por cima daquele assunto, você vai achar que aquilo é verdade. Só que isso, na sua essência, no seu cerne, isso é totalmente falso. E era sobre isso que Paulo estava querendo dizer. Que facilmente aquele povo estava sendo ludibriado por palavras e por pensamentos que estavam distorcendo a mentalidade daquele povo naquele momento. E a altivez. Esses homens, eles se achavam fortes, eles se achavam importantes na ausência de Paulo. Então, enquanto Paulo estava fazendo outras missões, tal, esse pessoal começava a crescer dentro da igreja e colocar outro evangelho que não era o evangelho que Paulo já tinha estabelecido. Então, Paulo, nesse contexto, está lidando com essa problemática dentro da igreja. E aí Paulo vem e diz... Porque embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne. Por mais que nós estejamos neste corpo, né, habitando nesse corpo, com todas as deficiências e com tudo aquilo que a gente tem de dificuldade, mesmo assim nós não guerreamos com essa carne. A nossa guerra não tem a ver com a esfera da nossa carne. Porque as nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus. O que isso quer dizer? Paulo está querendo dizer, não lute com as suas próprias forças. Não tente mudar uma situação com as suas próprias forças. Às vezes, quando a gente quer mudar algo, mudar alguma pessoa, ou algum ambiente com a nossa própria força, o que vai acontecer? Nós vamos nos frustrar, porque momentaneamente a gente consegue contornar uma situação. Mas se a gente não tratar do cerne da questão, se a gente não tratar do íntimo, do âmago, da alma dessa questão, tudo volta à tona. Tudo volta como era antes. E assim a gente vê a nossa vida, assim a gente vê as pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que a gente está ali trabalhando, não, olha, precisa mudar, tal, nisso, a pessoa muda por um determinado tempo e logo em seguida volta tudo como era antes. Por que isso acontece? Por que isso ocorre? Né? Isso ocorre por quê? Porque nós temos uma cosmovisão. E eu queria falar um pouco sobre isso. Antes da gente continuar no texto, eu queria definir um pouco sobre o que é uma cosmovisão. Todos nós temos cosmovisões.
Tá? A cosmovisão nada mais é uma maneira simples da gente exemplificar o que seria uma cosmovisão. A cosmovisão, o nome em si está dizendo uma visão ampla, uma visão sobre o todo, né? Sobre o cosmo, como eu olho, como eu enxergo tudo. Como eu enxergo as coisas tem a ver com a lente que eu tenho nos meus olhos. Então você pode ver que em determinada situação, algumas pessoas interpretam de um jeito e outras pessoas interpretam de outro. Porque todos nós temos uma cosmovisão. Não tem como. Todo ser humano ele é formado, ele é forjado numa sociedade, numa família, num contexto em que coloca para dentro dele informações e que a partir daí eles vão enxergar o mundo e as coisas de acordo com todas essas informações já aprendidas. Então nós somos seres de cosmovisões. Então, o que isso quer dizer? Eu, em determinada situação, eu vou enxergar algo de um jeito e outra pessoa vai enxergar isso de outro jeito totalmente diferente. E o que isso tem a ver? Porque as nossas cosmovisões elas são influenciadas, então as nossas atitudes, os nossos gestos, as nossas posturas diante de determinadas coisas são pautadas pela nossa cosmovisão. E isso influencia e muito nas minhas respostas para a situação, nas minhas respostas para a vida. Então, por que eu na vida e outros, nas suas determinados momentos da sua vida, temos respostas diante de situações diferentes? Por que quando eu vou lidar com uma situação, eu sempre respondo daquela mesma forma? Porque sempre a minha reação é impulsiva. Porque sempre quando eu vou falar com alguém sobre determinado assunto, eu sempre tenho a tendência de agir da mesma forma. Porque isso dentro de mim já foi moldado. E porque isso dentro de mim eu tenho crenças. E eu aprendi a lidar com situações dessa forma. Então isso é a cosmovisão. Então quando você reage a uma determinada coisa, essa reação está totalmente pautada pela sua cosmovisão. Então, vamos dar um exemplo. Então, quando alguém vai me agride, ou me agride com palavras, algumas pessoas têm uma reação de se calar, ficar calada, ir para casa e se entristecer e deixar aquilo remoer no seu coração, aquilo virar uma angústia e tal, e a pessoa não consegue responder. Outras pessoas, quando é atacada ou é confrontada, na mesma hora a pessoa responde, a pessoa devolve aquilo com maior intensidade e sai dali com um coração diferente. Às vezes pode estar chateado, tal, mas aquilo às vezes não entra no seu coração. Por que as pessoas reagem dessa forma? Porque dentro dela, no coração, no íntimo, a sua cosmovisão foi moldado para aquilo. Então, de aceitar ou não aceitar. E isso tudo tem implicações para a nossa vida. Por que eu estou definindo cosmovisão? Porque Paulo vai tratar sobre isso aqui, com o povo de Coríntios. Então Paulo vai tratar sobre a cosmovisão do povo de Corinto. Onde eles estavam sendo atacados. Então assim, quando você quer implementar algo no coração das pessoas, muito mais do que você dar informações, é você, através do Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, moldar a cosmovisão da pessoa. Isso sim terá um resultado fenomenal. E a pessoa com certeza vai conseguir durante a sua vida ser moldado à luz daquilo em que ela está sendo instruída. E Paulo está fazendo isso com o povo de Coríntios. Aqui ele diz, porque as nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. As armas que Paulo estava instruindo ao povo não eram armas de pensamentos lógicos, de intelecto, de pensamento raso, superficial, do cotidiano. Não, mas são armas poderosas. A Bíblia diz que o Evangelho ele é poder de Deus para transformação. O que Paulo está querendo dizer é que as nossas armas não devem ser aquilo que a gente
acredita ou aquilo que a gente foi formado. Não, as nossas armas têm que estar pautadas naquilo que tem poder. E o que tem poder? O que é poderoso? O que foi denominado como poderoso para nós? O Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. Então as nossas armas não podem ser a partir do nosso intelecto, a partir das nossas experiências pessoais. Então uma coisa que eu costumo dizer, as nossas experiências pessoais não podem pautar os nossos passos do nosso dia a dia. Ela pode sim ajudar a gente a enxergar algumas coisas, mas não pode pautar o nosso passo a passo do nosso dia. Porque as nossas experiências pessoais, elas estão muito mais pautadas naquela cosmovisão carnal que nós já obtivemos e que ainda está sendo moldada por Jesus, muito mais do que na palavra. Por isso que a Bíblia nos orienta a buscarmos as respostas em Deus, a buscarmos as respostas no Senhor. E Paulo está querendo dizer aqui, as nossas armas, as armas das nossas milícias não são carnais, não podem ser carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quantas fortalezas tem na nossa mente? Quantas vezes disseram pra gente que a gente não poderia alcançar, que a gente não poderia ser algo? Ah, eu me converti, mas nunca vou poder ser usado por Deus. Nunca Deus vai me usar como usa o fulano, né, nessas comparações, né? Nunca. Então, são fortalezas que são colocadas dentro de nós, fortalezas que são erguidas dentro de nós, em que essa palavra ela tem poder para destruir. Então, dentro de você hoje, identifique as fortalezas que foram erguidas. Muitas vezes é óbvio que a gente não deve confiar em nós. Aquela coisa assim, encontre dentro de você a força, porque você é valoroso e tal. Isso é a pior enganação. Se for tentar encontrar alguma coisa dentro de mim, o máximo que eu posso encontrar é o pecado. Porque o pecado habita dentro de mim, né? Nós somos pecadores. Então, o nosso refúgio não tem que ser voltar para dentro de nós e encontrar algo dentro de nós. Nunca. Porque toda vez que eu faço isso, a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Então, o enganoso é o meu coração. Então, eu não posso tentar encontrar no meu coração algo que me paute para a vida. Não. Mas onde eu tenho que encontrar isso? Na palavra do Senhor. Onde eu tenho que encontrar isso? Em Cristo. Porque somente Ele pode pautar a minha vida. E aqui ele diz que as nossas armas, as armas da nossa milícia. Tem um texto que fala sobre as armas da nossa milícia. Não sei se vocês lembram lá em Efésios 6, Paulo assim vai denominar essas armas. As armas com qual nós devemos lutar. As armas da nossa milícia. As armas carnais, a gente já consegue identificar logo de cara. Quando a gente começa a falar sobre esse assunto, e que você toma uma decisão, ou você toma uma atitude, e você tomei uma atitude na carne. Essa minha resposta foi na carne. Isso que eu falei não tinha nem um cheirinho de Deus. Isso aqui passou longe das Escrituras. Essa minha atitude, a minha resposta em relação a isso passou longe de Deus. Então as armas carnais são diversas. Eu não preciso nem fazer muita força para ver as minhas armas carnais. É somente eu deixar a vida me levar, né? Aquela coisa lá de deixar a vida me levar. Se eu deixar a vida me levar, todas as minhas respostas e todas as armas que eu vou usar vão ser carnais. Porque nós, seres humanos, nós homens, nós somos tendenciosos ao pecado, nós somos tendenciosos à carne. Nós ainda estamos aqui nesse corpo e esse corpo nos prende aqui e nós vamos nós vamos ser sujeitos a isso. Mas a nossa constância, a nossa santificação, a nossa vida diária, a nossa busca em Deus vai cada vez mais mortificando essa carne. E é esse o trabalho nosso aqui enquanto estamos nessa terra, é mortificar essa carne. A Bíblia diz que quem tentar se salvar vai se perder. Mas quem perder a sua vida, perder a sua carne, perder os seus desejos por amor de Cristo, esse vai se salvar. Então a nossa salvação está pautada, a nossa santificação está pautada em nós cada vez mais mortificarmos a nossa carne. E para a gente lutar contra essas fortalezas, e quanto isso que Paulo está dizendo, nós precisamos de armas. Se existe uma luta, existem armas para se lutar. Ninguém vai para uma luta de peito aberto, porque facilmente você vai perder essa luta. Então quando Paulo diz aqui que as nossas armas não são carnais,
Mas poderosas em Deus, quais armas são essas que são poderosas em Deus? A palavra de Deus está cheia, está repleta de armas que nós podemos usar para nós nos blindarmos dessas fortalezas, para nós derrubarmos essas fortalezas, para nós lutarmos contra esses sofismas, que são aqueles pensamentos que parecem verdades, beiram a verdade, mas estão totalmente enganosos. Como a gente identifica isso? Como que eu identifico algo que é próximo da verdade, mas não é a verdade? Eu preciso estar esperto, eu preciso de discernimento de Deus. Porque se a gente olhar assim por cima, passa como verdade. Mas nós precisamos ter essas armas para que a gente possa identificar isso e prontamente lutar. Porque as nossas armas não são carnais. Então eu não posso lutar somente com o meu intelecto. Eu preciso das armas espirituais que são poderosas em Deus. E elas podem nos livrar. E essas armas, em Efésios 6 diz assim, Efésios 6:12. Porque não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nas regiões celestiais. Essas potestades são governos de mente. É aquela esfera onde o diabo atua assim, que ele é expert. O diabo ele atua na esfera da nossa mente. O diabo atua soprando na nossa mente as ideias que ele tem. Não só usando pessoas, não só usando situações, mas ele vem soprando na nossa mente. A nossa luta não pode ser carnal. A gente tem que lutar nessa esfera. Aí ele vai dizer assim, ele vai dar para nós as nossas armas. Quais são as armas? Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Vamos lá, aqui, para que resistis a armadura de Deus para que resistis os dias maus. Portanto, estáis firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, estampado no nosso lombo, aqui, deve estar a verdade de Deus. Então, prontamente, quando alguém olhar para nós, nós temos a verdade de Deus, porque nos nossos lombos, nessa região aqui principal, está a verdade do Senhor. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Os nossos calçados, aonde a gente pisa, tem que estar pautado no Evangelho da Paz. Onde quer que nós entremos, onde quer que nós estejamos, nós devemos pisar os nossos pés com o Evangelho da Paz. Onde nós colocarmos o nosso pé, aquilo que eu já falei em algumas lives anteriores, onde nós colocarmos os nossos pés, o ambiente tem que ser transformado. O ambiente tem que ser mudado. Esse Evangelho da Paz chega quando eu chego. Onde eu coloco os meus pés, o Evangelho da Paz chega. Onde você coloca o seu pé, onde você está, o Evangelho da Paz tem que chegar. A paz de Deus tem que permear o lugar. Tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo da fé, porque o escudo da fé ele pode nos blindar dos dardos inflamados do diabo. Então quando eu tenho o escudo da fé, o escudo da confiança, o escudo de acreditar de tal forma em Deus, que por mais que eu não veja o que vem depois, eu estou blindado de tudo aquilo que o diabo tenta jogar sobre mim. O diabo vai jogar dardos inflamados, aqueles dardos que quando penetram na gente vai promover inflamação, vai promover tudo de ruim, pus, vai trazer um processo inflamatório no meu corpo. Então eu vou sentir no meu corpo. Então a fé, o escudo da fé nos blinda disso. Então Paulo vai dizer que o escudo da fé nos blinda contra os dardos inflamados do diabo, contra os dardos inflamados do maligno. Nesses dias nós temos sofrido tantas coisas, tem vindo tantas notícias ruins. Essas notícias ruins servem como dardos inflamados. Porque eu estou aqui bom, adorando a Deus, de repente vem uma notícia ruim. Não, porque vai acontecer isso, o Brasil está nessa situação, a política está desse jeito, tudo vai virar de cabeça para baixo. Isso são dardos inflamados, que se chegar no nosso coração, isso vai trazer um dano terrível para nós. Mas nós devemos ter o quê? O escudo da fé. Porque nós confiamos em um Deus que pode todas as coisas.
Nós não vivemos nessa esfera carnal. Nós estamos aqui não como imigrantes num lugar aqui. Nós estamos aqui para fazermos a diferença, mas nós pertencemos a um outro lugar. Nós pertencemos a uma outra pátria. Então, quando ele diz aqui o escudo da fé, é para nos blindar contra os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação. Capacete da salvação. A certeza que eu tenho em Deus, de que Ele me salvou. Então nada disso pode tirar. Então quando eu coloco o capacete da salvação, a minha mente está permeada pela salvação em Cristo Jesus. Eu entendo que eu sou salvo. Eu entendo que eu sou filho. Eu entendo que eu sou servo. Então a minha mente está blindada com a salvação de Deus. E nada pode me tirar dessa posição. Nada pode tirar você dessa posição. Porque você foi salvo pelo Senhor. E o capacete da salvação está sobre a sua cabeça, te protegendo das mentiras do diabo. Ah, não, mas você não é filho. Ah, não, mas você... Não, você é salvo em Deus. E você precisa blindar a sua mente disso. E a espada do Espírito, que é a palavra. Eu tenho que ter dentro de mim a palavra. Se eu tiver só o escudo, só o capacete, o tempo inteiro eu vou estar sempre na defensiva. Eu sempre vou ter que ficar me defendendo. Eu sempre vou ter que ficar ali acuado, tentando me defender para aquilo não me atingir. Eu tô ali com partes de todas as armas ali, mas está faltando a espada. A espada do Espírito, é com ela que eu avanço. É importante isso, irmãos. Porque muitas vezes nós temos todas as outras armas, nós temos as armas de proteção, a espada, a couraça, o capacete, eu tenho tudo isso que me protege na defensiva, mas eu não tenho o mais importante, que é a espada do Espírito. A Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, medulas juntas, é com ela que eu vou conseguir avançar. Por que eu não avanço? Porque somente eu tenho os escudos de proteção, os escudos de autoproteção, eu estou ali na defensiva o tempo inteiro. O tempo inteiro eu tenho que estar, Senhor, me livra disso. Senhor, mas por quê? Ah, Jesus, blinda a minha mente. Ah, eu não posso viver assim. Eu sempre estou na defensiva. Deus, Ele nos deu o armamento completo. E a espada do Espírito serve para nós avançarmos, para nós irmos adiante, para nós enfrentarmos o inferno. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, para que as portas do inferno não prevaleçam, a gente tem que ir lá, bater o pé nela, empurrar ela e entrar para guerrear. E a arma nossa, essa é a que vai fazer nós avançarmos. E o que é a nossa arma? A palavra. Somente a palavra é capaz de fazermos avançar em Deus. Somente a palavra é capaz de fazermos avançar nesse reino. Porque ela é espada, e com a espada eu avanço. Eu não fico na defensiva. Então que nós possamos ter em nós esse armamento completo. Não somente de defesa, mas a principal, a palavra de Deus, que é espada, que é penetrante. E que nós possamos ter isso em nós. E entender que nós só podemos guerrear essa guerra que não é carnal, que é uma guerra espiritual, no reino espiritual, e que tem implicações carnais, né? Porque a gente luta no reino do espírito, mas o reino do espírito se materializa. Né? Ah, não, eu estou numa batalha espiritual. Ah, eu estou vivendo uma batalha espiritual, uma luta espiritual. Mas a luta espiritual ela não fica só no reino do espírito. A luta espiritual tem implicações no reino material. Uma coisa não é desconecta da outra. Então, quando eu estou passando uma batalha espiritual, isso vem para minha carne. Eu vou interagir com pessoas, com situações. Então as nossas milícias, as nossas lutas não são carnais. Elas começam lá e têm implicações aqui na nossa vida. Então se eu lutar somente com as armas daqui da minha vida, eu não vou conseguir transformar nada. Porque as guerras elas começam nesse reino. As lutas começam a ser travadas no reino espiritual. As implicações que a gente vê no reino terreno, no mundo terreno, é só uma consequência do que já tem acontecido no mundo espiritual. Por isso que Paulo diz que a gente não deve lutar com as armas carnais, porque nós não teremos resultados
bons, resultados eficientes, né? Resultados eficazes a gente não vai ter. A gente só vai ter paliativos. Eu resolvo um problema aqui, daqui a 2 dias tem o mesmo problema ali na frente. Porque a arma que eu lutei foi uma arma carnal. Eu pude resolver só até aquele momento do hoje. Mas quando eu luto com as armas espirituais, eu não atinjo somente o hoje. Eu atinjo uma eternidade. Eu atinjo o além. Eu atinjo outros lugares. Porque quando eu luto aqui, essa luta nesse âmbito espiritual, ela atinge outras esferas, ela atinge outros lugares físicos. Então que nós possamos ter na nossa mente que a gente precisa ter essas armas espirituais para nós lutarmos nesse lugar. Porque as implicações aqui terrenas vão ser totalmente diferentes. E Paulo está dizendo isso para eles. Porque as nossas armas, das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então assim a gente consegue destruir fortaleza, destruindo sofismas e toda a altivez que se exalte contra o conhecimento de Deus. Então todo aquele pensamento que faz com que o homem tente ser maior que Deus. Então toda aquela situação onde eu tenho que tomar uma atitude como sendo o próprio Deus. Então às vezes a gente se mete em situações, em coisas que nós não deveríamos nos meter, porque aquilo é de competência de Deus. E nós vamos lá e, com a nossa altivez, achando que nós somos Deus, nós vamos lá e colocamos o nosso bedelho. Nós vamos lá e colocamos nosso achismo. E quando a gente faz isso, nós estamos nos tornando altivos diante de Deus. Porque aquilo que só Deus pode fazer e eu tento fazer, eu estou me colocando na posição de Deus. E isso para Deus é uma afronta, quando o ser humano tenta se colocar na posição de Deus. Quantas coisas na nossa vida nós sabemos que só Deus pode fazer, que só Deus tem a capacidade de fazer, mas mesmo assim a gente insiste em colocar o nosso dedinho ali para tentar fazer com que Deus faça, a gente tenta guiar Deus naquilo que tem que ser feito. Você já fez isso? Eu já fiz. Irmãos, eu confesso, eu já fiz muitas vezes, e assim, eu tenho aprendido em Deus que eu não devo fazer isso, que eu não devo colocar o dedo e o bedelho naquilo que Deus vai fazer. Então, quantas vezes eu já fiz isso? Deus, eu sei que o Senhor vai fazer assim, eu sei que o Senhor prometeu e tal, mas olha Deus, se o Senhor vier por aqui, ó, e pegar essa esquina aqui, quando chegar ali, eu acho que ali vai ter um negócio melhor, Senhor. Então, me leva para ali. Então, é a gente querer colocar o bedelho ali, colocar o dedinho no que só Deus pode fazer. Então, que nós possamos lutar contra essa altivez. E como eu entendo que eu estou sendo altivo diante de Deus? Como que eu vou entender que eu estou fazendo isso dessa forma? Quando eu tenho um conhecimento da palavra. Quando eu conheço a palavra, quando eu conheço Deus através das pessoas. O que eu tenho notado é que as pessoas têm conhecido Deus por diversos meios de comunicação. Então as pessoas têm conhecido Deus aqui eu coloco entre aspas, porque muitas vezes não é o nosso Deus verdadeiro, mas tem conhecido a um Deus por diversos meios de comunicação. E ela pauta a vida dela espiritual, a vida dela cristã, a vida dela nesse reino do Espírito, por esse Deus, que na verdade não tem nada a ver com o Deus verdadeiro. A gente como cristão, dentro de igrejas evangélicas, dentro de comunidades, muitas vezes a gente vê pessoas seguindo um Deus que não tem nada a ver com Deus. Porque são pessoas que ouvem a respeito de Deus por tantos meios de comunicação, pela uma palavra no YouTube, pelo Instagram, pela uma frase de efeito no Instagram, e a pessoa pauta a sua vida por aquela frase de efeito que tem muito mais a ver com coachings, gospel, muito mais do que Deus. E aí eu pauto a minha vida segundo aquilo, achando que aquilo é palavra de Deus. Então nem tudo que no meio da frase coloca Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo é de Deus.
Eu posso colocar uma frase linda, botar Deus, Espírito, a Trindade ali, ó. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e o cerne daquilo não tem nada a ver com Deus. Por ter Deus, Espírito Santo e Jesus numa frase ou em algum contexto, aquilo torna-se de Deus? Não. Nós precisamos ter de tal forma o conhecimento desse Deus, através da palavra de Deus, para que quando eu olhe qualquer outra coisa, seja no Instagram, no Facebook, ou alguém fale alguma coisa para mim, aquilo quando bater no meu coração, aquilo quando vier para minha mente, a minha mente já está tão permeada da palavra dele e do conhecimento dele que eu sei quem Deus é, que é a mesma coisa de falar assim, olha, o Robson é assim, 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 assim. Alguém chegar para Gisele e falar, o Robson é assim, assim, assim. Pode até usar palavras bonitas. Assim, 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 assim. A Gisele vai receber essa informação e vai falar, esse Robson que você está falando pode ser qualquer Robson, mas não é o Robson que eu conheço. Porque ela me conhece. Por mais que do outro lado a informação seja uma informação bonita, bela e tenha um pouco de verdades ali, mas no contexto geral é um outro Robson que não sou eu. Mas por que ela sabe que não sou eu aquele Robson? Porque ela me conhece. Então quanto mais nós conhecermos de Deus, tudo aquilo que vier como sofisma, tudo aquilo que vier como informação que não é verdadeira, que é próximo da verdade, mas não é a verdade, o meu coração vai identificar, esse não é o meu Deus. Isso não vem do meu Deus. O Deus que eu conheço não tem essa característica. Mas como é possível eu ter esse tipo de discernimento? Porque o discernimento, ele não vem por um achismo. Olha, veio aqui na mente, eu estou discernindo que isso aqui está errado. Não. Se eu não tiver um conceito do certo e do errado diante da palavra de Deus, o meu discernimento vai ser totalmente corrompido. Como eu posso discernir algo espiritual se a base do meu discernimento aqui dentro não for a palavra de Deus? O meu discernimento espiritual vai estar totalmente contaminado com aquilo que eu acho, com o meu achismo, com a minha cosmovisão corrompida. Então qual que tem que ser a nossa luta hoje? Fazer de tal forma com que a palavra de Deus entre em nós, para que a nossa cosmovisão, a visão que nós temos de tudo, sobre todas as coisas, seja reconstruída em cima dessas verdades de Deus. Porque a cosmovisão, por exemplo, a gente fala sobre religiosidade. Você é o que? Não, eu sou católico, eu sou espírita. E você é evangélico. Pô, legal. Eu tenho a minha religiosidade e você tem a sua religiosidade. E a gente trata isso como se fosse mais um aspecto da nossa vida. Eu sou um pai. Eu também sou um filho do meu pai. Eu sou um profissional, eu trabalho na área tal, eu faço tal coisa e eu também sou evangélico. Então a gente trata isso na nossa vida como coisas desconectas. Então o ser evangélico, o ser cristão é mais uma coisa, mais um fragmento do meu eu. E a gente lidar com isso na nossa religiosidade. Isso é tão sério e tão certo que na igreja eu sou ali, estou adorando, estou louvando. Quando eu saio dali e vou para um outro ambiente, eu não consigo ser essa mesma pessoa que eu sou ali dentro da igreja. Eu não consigo ter essa liberdade de adorar quando eu estou fora dali, daquele ambiente. Porque aquele ambiente ele é só parte de um fragmento da minha vida. E isso não é o que Deus tem para nós. Isso não é o que Deus tem para você. Deus tem para nós o quê? Que nós sejamos transformados em toda a nossa cosmovisão. Então a cosmovisão não é um quartinho fechado da nossa vida. Não é um quartinho fechado que você tem aí, que no domingo você abre a portinha do seu quartinho religioso. Então vou abrir a portinha do meu quartinho religioso, tem o meu altarzinho lá, que tem Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eu vou ajoelhar ali, vou fazer minhas rezas, vou fazer as minhas devoções, vou adorar ele ali, aí eu fecho esse quartinho e vou viver a minha vida.
A maioria das pessoas tem essa mentalidade. E Deus não tem chamado a gente para isso, porque a nossa cosmovisão não foi transformada. Então eu não consigo enxergar outras coisas à luz do Evangelho de Deus. Eu não consigo enxergar a política à luz da palavra. Eu não consigo enxergar a arte do mundo, o cinema, qualquer coisa que seja artístico à luz da palavra de Deus. Eu não consigo fazer com que a palavra de Deus permeie esses âmbitos. Porque na minha vida, a minha religiosidade, a minha cristandade se resume a somente um quartinho, um fragmento da minha vida. E Deus tem para nós, como cosmovisão, não um quartinho, mas o alicerce onde essa minha casa está estabelecida. A cosmovisão que Deus tem para nós, a vida que Deus tem para nós é que na base da nossa casa, da nossa construção de vida, a terra onde a casa está em cima, essa terra todinha, todo farelinho, todo grãozinho de terra ali embaixo, onde a casa está em cima, todo farelo seja o Evangelho de Jesus. Todo farelinho ali, todo grão de areia seja a palavra de Deus. O dia que a minha casa estiver sobre a rocha, quando Jesus vai dizer que a casa está pautada sobre a rocha é Cristo. Ela é inteira, então a casa tem que estar inteira na rocha. A Bíblia não diz que quem tiver um pedacinho da rocha dentro da casa, quando vier a chuva, o tempo, o terremoto, a casa não vai cair, porque tem um pedacinho da rocha dentro da casa. Não. Quando Jesus diz, ele diz que a rocha tem que estar embaixo da casa, tem que ser o alicerce. Como que eu tenho a minha cosmovisão como alicerce? Eu tenho que deixar essa minha religiosidade de quartinho e fazer com que o Evangelho de Deus seja a base da minha vida. Quando alguém falar comigo sobre política, eu tenho que falar à luz da palavra de Deus. Quando alguém falar comigo sobre cinema, eu tenho que olhar o belo da arte e glorificar a Deus por aquilo. Glorificar a Deus porque Deus deu capacidade. Então a minha mente ser totalmente permeada pela palavra do Senhor. Quando eu começar a viver dessa forma, as minhas lutas já não são mais carnais. Mas as minhas lutas começam a ser poderosas em Deus, porque eu consigo olhar toda a minha vida, todo o cosmo ao redor da minha vida, permeado à luz da palavra de Deus. Então eu não vou conseguir vencer as minhas guerras, as guerras da minha mente, enquanto eu tiver somente um quartinho de devoção dentro do meu coração. Mas quando eu transformar esse quartinho, eu demolir ele, quebrar ali todos esses ídolos que eu criei dentro desse meu quartinho de religiosidade, e eu pegar a minha casa, tirar ela do lugar onde está e colocar ela sobre uma rocha. Colocar ela sobre uma rocha que é Cristo. E onde eu conheço a Cristo? Onde eu conheço a Deus? Onde eu posso conhecer a Deus? Se não na palavra dele. Eu posso ouvir outras pessoas, eu posso ouvir sobre ideias sobre outras pessoas, mas eu nunca posso pautar a minha vida em cima de experiências de outras pessoas. Eu tenho que pautar a minha vida à luz da palavra de Deus. Então, quando eu coloco a minha vida sobre a rocha que é Cristo, toda a minha cosmovisão ela é transformada. E aí ele vai dizer aqui na frente: destruindo toda sofisma e altivez que se exalte contra o conhecimento de Deus. E a parte melhor do texto aqui. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Novamente. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Como que eu posso ter uma cosmovisão cristã permeada pela palavra de Deus quando eu tenho os meus pensamentos cativos a Cristo? O que é uma pessoa cativa? Nesse contexto em que eles viviam, eles entendiam muito bem o que é um cativeiro. Eles entendiam muito bem o que era um escravo, porque eles viviam numa época de escravatura. Então, naquela época de cativeiro, quando um povo era levado para o cativeiro, as pessoas eram acorrentadas, elas eram amarradas e levadas à força para onde elas tinham que ir. Então, quando Paulo está dizendo aqui que levando cativo todo pensamento em obediência a Cristo,
deixar com que a palavra de Deus, sendo as correntes, nos leve até Ele. Por quê? Porque é uma coisa que vai contramão da nossa carne. Então precisa alguém nos acorrentar. A Bíblia diz que nós não somos servos dele. Todo servo tem que se submeter. Então nós precisamos nos deixar ser acorrentados, presos, prisioneiros por correntes desta palavra, e essa palavra nos carregar ao cativo, né, ao cativeiro do pensamento de Deus. Então nós devemos ter todo o nosso pensamento cativo e obediente a Cristo. Aí sim, tudo a partir de então que eu olhar, eu vou olhar segundo a lente de Cristo. A Bíblia diz que nós devemos ter a mente de Cristo. Como eu vou ter a mente de Cristo? Se aqui a palavra de Deus ainda não influenciou a minha mente. Então nós precisamos deixar com que a palavra de Deus nos torne cativos e nos leve à obediência de Cristo. Aí sim nós vamos poder vencer todos os sofismas, toda a altivez, nós vamos poder viver plenamente o que Deus tem para as nossas vidas. Nós vamos poder ser plenos em Deus. Nós vamos poder viver a plenitude de Deus. Então que nós possamos ter a nossa cosmovisão ancorada às verdades de Jesus. Para que todas as nossas reações, todas as nossas guerras, todas as nossas lutas sejam no âmbito espiritual, porque eu estou cativo a Cristo. E nunca tire essas amarras de Cristo, porque uma característica do ser humano é ser prisioneiro e ser servo. O homem, depois do pecado, por natureza, ele se tornou servo e cativo. Ou eu sou servo e cativo da carne, do pecado e do diabo, ou eu sou servo e cativo de Deus, de Jesus, do Espírito Santo e da sua palavra. Eu escolho a quem eu devo servir. Então, de qualquer jeito, eu vou ser servo e cativo. Então, que nessa manhã nós possamos escolher ter a nossa mente, a nossa vida serva e cativa à obediência de Cristo. Porque é muito melhor do que nós sermos servos e cativos do mal, do pecado e das trevas. Que Deus possa abençoar o teu coração, a tua vida, que nessa manhã você possa ser inundado por essa palavra, assim como o Senhor inundou o meu coração. E que nós possamos estar cativos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra se torne viva nos corações dos nossos irmãos. Que essa palavra possa permear o coração dos nossos irmãos, de tal forma, Deus, que eles sejam transladados, que eles sejam retirados dessa vida aqui carnal e colocados num âmbito espiritual, cativo ao Senhor, ao seu pensamento. Pai, em nome de Jesus, que eles possam querer conhecer ao Senhor através da sua palavra, Pai. Querer conhecer a Deus através da sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos fechar os nossos ouvidos e os nossos olhos para todo conhecimento fútil sobre Deus, que nós possamos nos voltar à palavra do Senhor, para que nós assim possamos o conhecer, Pai. Em nome de Jesus. Deus, que o Senhor possa inundar a casa dos nossos irmãos, que a tua paz possa reinar sobre a vida dos nossos irmãos, que a tua paz possa reinar sobre a casa dos nossos irmãos. Deus, seja que o Senhor continue sendo o Deus da provisão, o Deus da providência, o Jeová Rafa, o Deus da cura para quem precisa cura. Em nome de Jesus, Deus, porque nós cremos que o Senhor é Deus e o Deus Todo-Poderoso e que não há variação no Senhor. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a minha casa aqui, com a sua casa, com a sua família e com todos vocês. E que nesse domingo você possa não só abrir a sua portinha da religiosidade, mas que você possa fazer com que toda a base da sua vida seja o Senhor. E que essa semana seja uma semana abençoada, uma semana rica no Senhor, no conhecimento de Deus. Que você possa prosseguir em conhecer a Deus, porque Deus é infinito. Em nome de Jesus.